Olá pessoal, olha o professor Denilson aqui no canal Professor Denilson Orienta e se inscreva no nosso canal, curta o nosso canal, compartilhe e comente no nosso canal, o canal Professor Denilson Orienta. E hoje nós temos um assunto muito importante para você, nós temos uma informação extremamente significativa para você entender, compreender e conhecer. Então curta o nosso canal neste dia. Nós estamos vivendo esse momento da pandemia, um momento muito difícil, não só para o Brasil, mas também um momento muito complicado, muito difícil também para o mundo. Mas pensando aqui no Brasil, no nosso país, muitas pessoas sem trabalho, sem emprego, então, essas pessoas procuram uma forma de sobreviver dignamente. Por isso, o canal Professor Denilson Orienta apresenta para vocês, informa para você, de forma clara e objetiva, sobre benefícios estaduais, sobre auxílios estaduais, sobre auxílios federais, benefícios federais importantes e que você, tendo conhecimento através do canal do professor Denilson Orienta, você irá analisar junto com sua família para tomar uma decisão em relação aos benefícios e auxílios que nós temos nos estados e também os auxílios federais que nós temos aí à disposição de você, cidadão. Então curta o nosso canal que você estará muito bem informado, muito bem atualizado sobre benefícios a respeito de aposentadoria, INSS, FGTS, auxílio emergencial. Então nós temos vários auxílios, vários benefícios que serão aqui apresentados no canal Professor Denilson Orienta. E a apresentação é minha, eu, professor Denilson, no canal Professor Denilson orienta você, informa você sobre assuntos que vão impactar na sua vida positivamente, como também da sua família. Benefícios importantes e necessários e precisos são apresentados por mim, professor Denilson, no canal Professor Denilson Orienta. E hoje nós temos um assunto muito importante. Nós temos sim um tema, nós temos sim uma apresentação importantíssima e por isso eu, professor Denilson, lhe pede, curta o canal, fique aqui no canal para que você possa conhecer, para que você possa entender e saber sobre o assunto que será apresentado pelo professor Denilson. É esse que vos fala, né? INSS vai avaliar o BPC remotamente. INSS vai avaliar o BPC remotamente. Então, quando nós falamos no BPC, nós falamos que é o benefício de prestação continuada. Remotamente significa que você não precisa sair da sua casa para ir até uma agência do INSS para poder responder algumas questões que os técnicos do INSS perguntam, né? Então, quando se fala remotamente, você vai agendar uma data, um horário, um prazo aí para que você possa, da sua casa mesmo, conversar com o técnico do INSS a respeito do benefício de prestação continuada. Veja como agendar para falar com um dos técnicos do INSS a respeito do benefício de prestação continuada que você pode receber até R$ 1.100. Olha só a importância de você estar acompanhando o assunto sobre o BPC, onde o BPC é o benefício de prestação continuada, onde você pode receber até um salário mínimo. E o salário mínimo em 2021 é o valor de R$ 1.100. Então, acompanhe aqui no canal Professor Denilson Orienta sobre a apresentação do professor Denilson, que sou eu, né? Estou apresentando para você sobre este assunto extremamente importante a você, cidadão.
O Instituto Nacional do Seguro Social, né, que é o nosso INSS, confirmou que o agendamento acontece da mesma maneira em que ocorre com as solicitações feitas no aplicativo Meu INSS. Então, você que já está acostumado a trabalhar, a mexer, né, com o aplicativo Meu INSS, para fazer o agendamento em relação ao BPC, o INSS confirmou que vai ocorrer da mesma forma. Através do aplicativo Meu INSS, você consegue fazer o agendamento para poder, de forma à distância, responder os questionários, as questões, as perguntas que é feita pelo técnico do INSS, que é a nossa Previdência Social. Outra coisa que é importante é que o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, começará, né, na próxima segunda-feira, e a próxima segunda-feira já é amanhã, dia 26. Então, amanhã, dia 26, segunda-feira, irá realizar os atendimentos do projeto piloto. Né? Vai ter esse projeto piloto aí para analisar de forma remota, ou seja, à distância, dos pedidos de benefício de prestação continuada. E o que é o benefício de prestação continuada? Né? É o BPC. Então, quando você fala o BPC, nada mais é do que o benefício de prestação continuada, o LOAS. Destinado a quem? A qual público? É destinado ao idoso acima de 65 anos, e também é destinado para pessoas com deficiência, desde que se comprove baixa renda. Então, o idoso acima de 65 anos e o deficiente que comprovar que tem baixa renda, então ele pode pedir de forma remota, à distância, sem ir à agência do INSS, pode pedir o benefício de prestação continuada, o LOAS, destinado a esse público, idosos acima de 65 anos e deficientes, ok? E que tenha, claro, baixa renda comprovada. Temos também uma informação importante que no Rio de Janeiro, a Agência da Previdência Social do Irajá, olha que informação importante, no Rio de Janeiro, a Agência da Previdência Social, a APS do Irajá, da Gerência Executiva Norte do Estado do Rio de Janeiro, entrou no projeto e já tem 20 agendamentos para segunda-feira, dia 26 de julho de 2021. Em todo o país, vão fazer parte mais 4 gerências executivas. Quais são essas 4 gerências executivas que vão fazer parte desse projeto piloto? Aí é um projeto do INSS, né, para atender as pessoas que estão pedindo o benefício de prestação continuada. E essas 4 gerências executivas, além do Rio de Janeiro, nós temos a cidade de São João da Boa Vista, em São Paulo. Tem a aplicação desse projeto lá. Florianópolis e Curitiba, que é o sul do país, também. Petrolina e Caruaru também terá esse projeto aí piloto no Nordeste. Então, São Paulo, São João da Boa Vista vai ter esse projeto aí de fazer o pedido do benefício de prestação continuada à distância. Também Florianópolis e Curitiba, que é o sul do nosso país. E Petrolina e Caruaru também terá esse projeto do pedido de benefício de prestação continuada no Nordeste, em Petrolina e Caruaru. E também em Manaus e Palmas, que é o centro-oeste aí do nosso país, também terá esse projeto do pedido do benefício da prestação continuada à distância. Qual é o período? O período de experiência irá ocorrer do dia 26 de julho a 27 de agosto de 2021, nessas cidades desses estados ao qual estão citados aqui e apresentados por mim, professor Denilson, no canal Professor Denilson Orienta. Então, o período de experiência já começa amanhã, segunda-feira, dia 26 de julho, e vai esse projeto até o dia 27 de agosto de 2021.
Outro ponto importante, outra informação extremamente importante é que, segundo este projeto, as análises dos pedidos do benefício de prestação continuada, o LOAS, serão feitas de forma remota por assistentes sociais do INSS. Então, vai ter o profissional, que é um assistente social do INSS, e também analistas do Seguro Social com formação em serviço social. A ideia é reduzir a longa fila de benefícios assistenciais à espera de concessão. Então, nós temos aí um pedido muito alto desse benefício, né, o benefício de prestação continuada do LOAS, e o INSS vai fazer esse projeto de atender a esses pedidos de forma remota, ou seja, à distância, a partir do dia 26 de julho até o dia 27 de agosto, para reduzir essa fila desses pedidos. Em entrevista exclusiva ao jornal Extra, né, nós temos aí o presidente do INSS, o atual presidente do INSS é o Leonardo Rolim. O que o Leonardo Rolim falou ao jornal Extra, né? Ele falou que a redução da fila de avaliação social e a expectativa de ampliar o programa, ainda em projeto, né, um programa que está em teste, a outros municípios. Então, vai ampliar o número de municípios aí no Brasil em relação à redução da fila, de acordo com a avaliação social e expectativa que está sendo feita aí do INSS, e ampliar esse programa para outros municípios. O presidente do INSS, o Rolim, explicou que a estrutura dentro das agências, né, do INSS, as agências já estão adequadas para receber os segurados e que os locais contam com os equipamentos de forma organizada. Também, além dos equipamentos estarem de forma organizada, também são equipamentos corretos para a avaliação do pedido em relação ao BPC-LOAS. Ele acrescenta ainda que o atendimento dessa forma vai inclusive servir como mecanismo para prevenir golpes. Olha só, gente, o presidente do INSS, o Rolim, disse que a forma de atendimento remoto pode também ser um mecanismo para prevenir golpes que ocorrem aí nesses pedidos de auxílios e benefícios que nós temos no INSS, e o caso de hoje que nós estamos falando. Hoje, o caso que o professor Denilson, o professor Denilson, está apresentando a você, é sobre o BPC, Benefício de Prestação Continuada, o LOAS. Outra informação muito importante para você aqui, apresentada por mim, professor Denilson. Hoje nós temos uma situação onde nem todos os assistentes sociais do INSS retornaram ao atendimento presencial, né? Então nós temos muitos profissionais aí, assistentes sociais, que ainda não retornaram ao trabalho presencial nas agências do INSS do nosso país. Com essa análise remota, coloca o presidente Rolim do INSS, conseguimos redistribuir melhor essa força de trabalho. Então, nós temos profissionais que estão em casa do INSS, né, que ainda não retornaram ao trabalho devido à pandemia, e que também estão dentro desse trabalho remoto para atender, né, aos cidadãos que pediram o benefício de prestação continuada. E assim, o INSS, junto à sua presidência, que é o Rolim, ele coloca que o trabalho remoto irá conseguir redistribuir de forma mais rápida e melhor a força de trabalho para atender ao seu pedido em relação ao benefício de prestação continuada, o LOAS. Claro, é óbvio que nós temos que considerar que possamos utilizar a mão de obra que está em casa por ser um grupo de risco. Então, os profissionais da assistência social do INSS que ainda estão em casa
São profissionais do grupo de risco e se são do grupo de risco, claro que há um perigo enorme de irem trabalhar nesse período pandêmico, mas esses profissionais estarão trabalhando em casa com toda uma estrutura de equipamentos para poder atender ao cidadão, para poder esse cidadão ter o atendimento e assim estará sendo aí autorizado o pedido ou não, e se não for autorizado o pedido do benefício, será orientado pelos assistentes sociais, os técnicos do INSS, para poder, dessa forma, atender tudo que é pedido pelo INSS para ter a autorização de receber o benefício BPC, que é o benefício de prestação continuada, o LOAS. Outro ponto importante, há uma expectativa que futuramente, caso o período de experiência apresente resultados positivos, gente, esse período agora de fazer todo um trabalho remoto, né, à distância do pedido que o cidadão faz do BPC, que é o benefício de prestação continuada, se nessa experiência do dia 26 aí de julho até 27 de agosto der um resultado positivo através da avaliação do INSS, o programa será ampliado em parcerias com prefeituras e institutos de apoio às pessoas com deficiência, como, por exemplo, a APAES e também a Pestalozzi. Por exemplo, então a APAE, as APAES, né, e a Pestalozzi, também, que são institutos, né, também estarão aí apoiando caso esse resultado seja positivo desse trabalho, ainda em projeto, ainda em experiência, em algumas capitais do nosso país. Se der um resultado bacana, um resultado legal, esse projeto será ampliado e com parcerias com várias prefeituras do país e com apoio de institutos como a PAES e a Pestalozzi, ok? E com essas parcerias, né, o segurado, que é você, cidadão, poderá fazer o seu atendimento no município e vai evitar um deslocamento maior e reduzir as filas nas agências do INSS. Qual é o objetivo do INSS? É melhorar cada vez mais o atendimento a você, cidadão, a você, segurado. Quando eu falo segurado, eu estou falando que é você, cidadão, que está aí fazendo o seu pedido do benefício de prestação continuada, o LOAS, né? E assim finaliza o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, Rolim. Outra coisa, o INSS, que é uma autarquia, quando eu falo autarquia, é que o INSS é uma entidade pública a qual tem que atender ao cidadão. Então, essa autarquia, que é o INSS, confirmou que o agendamento, ele também segue os mesmos moldes. Quando eu falo os mesmos moldes, é a mesma forma das solicitações feitas pelo aplicativo Meu INSS. Então, você que já tem aí um conhecimento, que já tem uma forma de trabalhar com o Meu INSS, quando você precisa de informações do INSS, o aplicativo será o Meu INSS, ou se não for o Meu INSS, pela página do órgão da internet, né? Então está aqui exposto para você no material que eu, professor Denilson, está apresentando para você sobre o BPC LOAS. Você pode entrar aqui na página da internet, que aqui está o site do INSS, para que você tenha as informações corretas e assim realizar o seu agendamento. Quando eu falo as informações corretas, é a forma como você vai entrar no site, e quando você entrar nesse site que está aqui apresentado neste material pelo professor Denilson, que sou eu, você irá conseguir fazer o seu agendamento e solicitar aí o seu pedido do benefício de prestação continuada. É importante também criar um login, gente, e uma senha para poder acessar aos serviços do INSS. É muito importante você
criar o seu login, criar a sua senha quando você entrar aqui no site do INSS, né? E, diante disso, você vai ter uma facilidade muito grande para poder entender, compreender e conhecer os serviços do INSS. Outro dado importante é que a marcação também pode ser feita, né? A marcação, que eu digo, agendamento, para você fazer o pedido do benefício de prestação continuada, o LOAS, pode ser feita pela Central de Atendimento Telefônico 135. Então você tem o site do INSS, você tem a mesma forma para pedir o benefício da prestação continuada, o LOAS, através do Meu INSS e também através do telefone 135. Em alguns casos, servidores também do INSS podem ligar para você, cidadão, que já estão agendados, e oferecer o serviço remoto. Mais uma vez, em alguns casos, servidores vão ligar para os cidadãos agendados e oferecer o serviço remoto, né? Então, é só você seguir aqui o canal Professor Denilson Orienta, que você está sendo comunicado, informado, atualizado e orientado no nosso canal para poder ter o seu benefício aí de uma forma mais tranquila, de uma forma mais, né, eficiente, né, e tranquila para você ter o seu benefício. Outra coisa que é importante aqui, que eu vou apresentar para vocês. E como será feita a análise remota, né? Como que o assistente social do INSS, à distância, irá conversar com você, irá falar com você, irá perguntar, questionar você sobre informações do pedido, do seu pedido do benefício da prestação continuada. Vamos ver? De acordo com a autarquia. E o que é a autarquia? A autarquia é o próprio INSS. De acordo com o INSS, o atendimento será feito em uma plataforma de videoconferência oferecida pelo INSS dentro do próprio posto. Então você não vai precisar ir lá no posto, na agência do INSS. Por quê? Porque você vai ter que acessar a plataforma de videoconferência, você vai ver lá o profissional da assistência social do INSS, como o profissional também da assistente do INSS também estará te enxergando, te vendo e conversando com você, né? E para esse procedimento funcionar, serão usadas salas do órgão que tenham equipamentos adequados. E quais são esses equipamentos adequados para atender a você, cidadão, que pediu o benefício de prestação continuada do LOAS? Então, o INSS, o posto tem que ter um local apropriado com câmera, microfone, link e apoio técnico a você, cidadão. Outra informação extremamente importante é que no dia e no horário agendados, o pessoal de apoio técnico vai levar o requerente à sala de atendimento após sua senha ser chamada. E aí aguardar a entrada virtual do servidor. Olha só, gente, então vai ter um apoio técnico do assistente social do INSS, que vai orientar, que vai levar o requerente é você, cidadão, que está pedindo o benefício de prestação continuada, o LOAS, à sala de atendimento, após sua senha ser chamada. Aguardar a entrada virtual do servidor, esse servidor responsável é o assistente social, e pela avaliação remota e confirmar a identificação do requerente. Lembrando que o requerente é você, cidadão, que pediu o benefício de prestação continuada e que deverá apresentar um documento válido. Depois de todo esse processo, não será permitida a presença de terceiros durante a análise remota. Então, você, cidadão, que fez o pedido do benefício de prestação continuada LOAS, vai ter que conversar da sua casa com o assistente social do INSS, somente você e o assistente social, via remoto, para resguardar a privacidade e o sigilo das informações a serem tratadas, né? Então,
Depois de todo um processo, não será permitida a presença de ninguém, de terceiros, durante a análise que será feita pelo assistente social do INSS com o requerente, aquele que pediu o benefício, para que possa resguardar a privacidade e também o sigilo das informações que a serem tratadas entre o assistente social e o cidadão que fez o pedido do benefício da prestação continuada. Somente será permitida a presença de acompanhantes nos casos excepcionais previstos em lei, né? Somente terá uma pessoa junto com o cidadão que pediu o benefício da prestação continuada em casos especiais e previstos em lei é que o INSS irá autorizar a presença de uma pessoa junto com o requerente. E neste ponto, especialistas também questionam o INSS em relação aos cidadãos que precisam de cuidados especiais. Se a análise não for concluída por necessidade de informações complementares, caberá um novo agendamento feito pelo segurado. Quem é o segurado? É você, cidadão, que pediu o benefício da prestação continuada, realizado exclusivamente pela Central 135, no prazo máximo de 30 dias. Então, cidadão que pediu o benefício da prestação continuada do LOAS, onde, se a análise não for concluída por necessidade de informações complementares, que pode ter algumas informações que serão pedidas pelo assistente social do INSS, que o segurado, aquele que fez o pedido do benefício da prestação continuada, não enviou, não tem, e diante disso, haverá a esse segurado, a essa pessoa, agendar fazer um novo agendamento, e diante disso, esse novo agendamento será pela Central 135 para poder entregar as informações para o assistente social do INSS no prazo de 30 dias no máximo. Mais uma informação importante: o que é o BPC, né? Então, o BPC LOAS é concedido a idosos acima de 65 anos que não tenham condições de se sustentar, mesmo que nunca tenham contribuído para o INSS. Então é assim, gente, o cidadão que pede o BPC LOAS, que tem acima de 65 anos de idade, mesmo que nunca tenha contribuído com o INSS, mas que não tem condições de se sustentar, pode ser concedido sim o BPC LOAS, mas tem que atender a todos os pedidos, documentos e informações que são aí pedidas pelo assistente social do INSS. Outra informação importante: o benefício também é pago a pessoas com deficiência física, mental, intelectual ou motora, desde que a limitação impeça o beneficiário de gozar de uma vida plena em sociedade, além de não estar recebendo outro benefício. Então, gente, são informações muito importantes aqui que eu estou passando para vocês no canal Professor Denilson Orienta. O benefício também, gente, além de ser concedido para idosos acima de 65 anos, este benefício, o BPC LOAS, ele também é oferecido e pago para pessoas com deficiência física, mental, intelectual ou motora, desde que essa pessoa tenha limitação que a impeça de gozar de uma vida plena com outras pessoas em sociedade, além de não estar recebendo outro benefício. Então, se você que tem a deficiência física, mental, intelectual ou motora, se você estiver recebendo algum benefício do INSS, você não irá receber o BPC, que é o benefício de prestação continuada, o LOAS.
Nos dois casos, porém, é necessário comprovar que a renda mensal da família, dividida pelo número de moradores da casa, seja inferior a 25% do salário mínimo por pessoa, que hoje é de R$ 275. Essa informação eu vou novamente passar para você, porque é uma informação muito importante. Todas as informações que eu passo aqui para você no canal Professor Denilson Orienta são importantes, mas essa aqui eu vou frisar ainda mais. Nos casos, porém, é necessário comprovar que a renda mensal familiar dividida pelo número de moradores da casa seja inferior a 25% do salário mínimo por pessoa, que hoje é de R$ 275, para assim você ter o benefício da prestação continuada, o LOAS. Tem uma lei recente sancionada, e essa lei recente sancionada é a lei número 14.176, que está elevando esse limite de renda por pessoa da família para 50% do piso nacional. Aí o valor se altera, não será mais R$ 275, e sim R$ 550 em casos excepcionais. E o que é esses casos excepcionais? Os casos excepcionais levam em conta alguns critérios. Quais são os critérios que eu vou apresentar aqui para você, que os casos excepcionais em relação ao BPC-LOAS apresenta aqui para você? O grau de deficiência da pessoa é um dos critérios. A dependência que o idoso pode ter em relação a terceiros para realizar as atividades básicas é outro critério. Então, os casos excepcionais, em relação a você, cidadão, que pede o benefício da prestação continuada do LOAS, tem alguns critérios. E quais são os critérios de casos excepcionais? O primeiro critério é o grau de deficiência da pessoa. E o segundo critério é a dependência que o idoso ele pode ter em relação a terceiros, para realizar atividades básicas. Também o comprometimento do orçamento familiar com gastos médicos. Mais um critério, hein, gente? O comprometimento do orçamento familiar com gastos médicos, tratamento de saúde, compras de fraldas, alimentos especiais e medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência. Também é mais um critério. Outro critério, que não sejam oferecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde ou não tenham serviços prestados pelo Sistema Único de Assistência Social, SUAS. E qual é o valor do benefício de assistência ou assistencial? O BPC-LOAS. O BPC-LOAS, ele pode atualmente chegar até o valor de um salário mínimo. E qual é o salário mínimo hoje do nosso país? R$ 1.100. E também o BPC-LOAS não dá direito ao pagamento do 13º salário. Então, o valor do benefício assistencial, BPC-LOAS, equivale atualmente a um salário mínimo. Pode chegar até um salário mínimo que é de R$ 1.100 atualmente. E não dá direito ao pagamento do 13º salário. Pessoal, então, este foi o assunto, esta foi a informação, esta foi a atualização que eu, o professor Denilson, no canal Professor Denilson Orienta, apresentou a você, informou a você, atualizou você sobre o BPC-LOAS, que ele pode ser feito de forma remota. E quando eu, o Denilson, o professor Denilson, apresenta para você a palavra remoto, significa que você não precisa sair da sua casa para ir até ao posto do INSS, a agência do INSS, e sim, esse trabalho do assistente social com você, beneficiário do BPC, será feito à distância. Um abraço a todos vocês do professor Denilson. Eu, o professor Denilson, está lhe mandando um grande abraço. E curta, compartilhe e comente no canal Professor Denilson Orienta. E também se inscreva, pessoal,
no canal Professor Denilson Orienta.